Olá! Se você é coordenador de sistema de gestão de segurança de alimentos ou da qualidade ou de qualquer uma das normas de segurança de alimentos e você, quando aceitou essa vaga, você prometeu para a direção, para a chefia imediata que você ia fazer tudo sozinho, que você ia resolver tudo do sistema de gestão, sem envolver mais ninguém, desde elaboração, alteração, gestão de documentos, desde responder às auditorias, desde formular a política de segurança de alimentos, escrever as análises críticas, enfim, fazer tudo sozinho, que não precisa de ninguém. Pare com isto imediatamente, pois você está dando um tiro no seu pé. Isso me gera assim, um sentimento de decepção enorme, porque quem se comporta assim, meus colegas, não entenderam nada, não entenderam o propósito de uma equipe, não entenderam o que significam os processos e não entenderam o papel da alta direção em um sistema de gestão. O meu sonho é que as pessoas possam finalmente ser envolvidas, que uma equipe possa ser formada, porque não é só um requisito da norma, ele existe, esse requisito da equipe existe, porque é impossível uma pessoa sozinha provocar e cuidar de todos esses assuntos. Um sistema de gestão engloba de 20 a 30 processos, 20 a 30 processos que vão acomodar todos os requisitos de segurança de alimentos. E uma pessoa sozinha não pode responder por 20 a 30 processos. E isso, inclusive, provoca um efeito colateral que endossa para a alta direção que esse trabalho é um trabalho cartorial, é um trabalho que gera uma papelada, uma burocracia, e ele precisa de uma pessoa para gerir essa burocracia. Então você não vai ser nunca valorizado por isso, porque para gerir uma burocracia, uma vez estabelecida, uma vez montada, não precisa, por exemplo, ter nível superior, não precisa ser um engenheiro de nada. Alguém de nível de segundo grau até resolve essa situação. Então esse profissional acaba se tornando incrivelmente caro para a alta direção e reafirma na cabeça deles que eles não precisam se envolver, que a alta direção não precisa se envolver, porque esse assunto é daquele profissional, daquela função que ele contratou e está tudo resolvido para isso. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes e falo e reafirmo isso aqui no canal sempre que eu posso, e é como se fosse o caso mais recente que nós tivemos foi de um cliente que ele pegou essa vaga de emprego dessa forma e veio nos pedir ajuda, porque ele não conseguia sair do chão, veio nos pedir ajuda. A empresa no fim terminou contratando a consultoria muito a contragosto, porque a pessoa ficou até com vergonha de pedir ajuda, de pedir para contratar a nossa consultoria para ajudar, porque ele tinha se vendido de tal forma que ele iria resolver todos os problemas. Então como é que agora ele vai pedir um treinamento especializado para uma consultoria, ajudar ele a implementar certas coisas e a resolver, destravar algumas situações? Então, o que aconteceu? Essa pessoa vinha para a consultoria e vinha sozinha, a gente chamava a alta direção, não vinha, ela não conseguia nem mesmo mobilizar a direção para vir para as reuniões conversar conosco. A gente pedia para trazer as pessoas responsáveis pelos outros processos, ela não vinha com essas pessoas, nunca. E um belo dia a gente alertou, olha, você nunca vai ser valorizada por isso, você precisa chamar a equipe, a gente precisa formar essa equipe, essas pessoas precisam vir para a reunião. Então essa pessoa achava que ela ia pegar as informações da consultoria e ia ela conseguir fazer com que os seus colegas fizessem o que ela pedia, mas sem o empoderamento de coordenador do sistema de gestão feito pela alta direção, isso não tem como acontecer. Por quê? Porque os empregados, os outros gestores são empregados da alta direção e não da pessoa que coordena o sistema de gestão. Então essa pessoa não tem autoridade nenhuma, não tem poder nenhum para fazer as outras pessoas trabalhar
para ela fazer, ou seja, trabalhar para ela é o quê? Atender às solicitações dela. Então, o que aconteceu? Em pouco tempo, pouquíssimo, logo a direção entendeu que essa pessoa tinha bastante tempo ocioso e ela era uma pessoa de nível superior, de alto nível, tinha um salário bom, então por esse salário fazer o que ela estava fazendo, logo a direção percebeu que esse profissional era muito caro e precisava aproveitar ele melhor. Então o que fez? Colocou na produção. Colocou para cuidar de certas coisas na produção, naquilo que a direção achava que era o tempo livre desse profissional, que começou a acumular função. E em pouquíssimo tempo essa pessoa terminou demitida da empresa. Então, como é que resolve isso, gente? Primeira coisa, pare de fazer o trabalho dos outros, forme uma equipe. Como é que se forma uma equipe? Primeira coisa é identificar os processos que compõem, que precisam existir no sistema de gestão para absorver os requisitos das normas. Para cada um desses processos, identificar quem vai ser a pessoa responsável, quem vai ser na empresa que cuida daquele assunto e que essa pessoa tem que absorver aquele conjunto de requisitos da norma para si. Por exemplo, processo de aquisição, processo de projeto, processo comercial, processo de produção, os processos das boas práticas, dos diversos assuntos com seus subprocessos, o controle de pragas, a higiene do manipulador, a higiene da fábrica, a potabilidade de água, a gestão da água, como queiram chamar, enfim, os diversos subprocessos das boas práticas. Quem vai responder por cada um desses assuntos? Então, identifique os processos, identifique os responsáveis, confirme essa equipe com a alta direção e, principalmente, peça para a alta direção fazer uma reunião com essas pessoas, chamar essas pessoas e dizer, olha, nós estamos implantando aqui essa norma, vocês vão ficar responsáveis por esses assuntos, e a pessoa tal é o coordenador da equipe. Então, coordenador da equipe, passe a coordenar essa equipe. Não faça o trabalho dos outros, porque se você fizer isto uma vez, os outros vão entender que esse assunto não é deles, que ele é seu e não é. E você precisa fazer com que cada um absorva o seu processo e, inclusive, a alta direção assuma o seu papel, pois cabe a ela fazer as análises críticas, cabe a ela fazer o planejamento estratégico e desdobrar em objetivos que vão resultar nos objetivos estratégicos que depois vão ser desdobrados para o nível dos processos, para o nível gerencial. Então você, coordenador, você é Hermes, você fala com Deus, você é o transmissor das mensagens entre os mortais e Deus. E vice-versa. Então você tem que falar a linguagem da alta direção e você tem que saber se relacionar também com o pessoal operacional, com a direção, com os gestores que estão no seu nível e com o pessoal operacional. E o meu maior desejo é esse, o meu maior desejo é que as empresas corrijam esse erro, é um erro estrutural do sistema de gestão, que consigam identificar os processos e consigam formar uma equipe de responsáveis por esses processos, cada um na sua área, cada um com a sua função no seu quadrado, para que tudo possa começar bem e para que tudo realmente possa andar muito bem, pois uma vez implementado, daí ele precisa ser gerenciado e atualizado, mantido e atualizado. Eu sou a Silvia Berenguer, conta pra mim aí nos comentários se na sua empresa tem equipe ou se ainda não tem uma equipe. Um beijo, até o próximo vídeo.